Olá, novamente, sejam todos e todas muito bem-vindos. Vamos continuar nossa conversa sobre hipertensão arterial, o que nós, como clínicos, devemos saber. Eu não há qualquer conflito de interesse e agora faremos avaliação clínica e laboratorial, discutiremos algumas metas terapêuticas e as modalidades de tratamento com mudança de estilo de vida e com medicamentos. Na avaliação inicial, nós vamos utilizar um método clássico da anamnese, do exame físico e de alguns exames laboratoriais. A anamnese e o exame físico são de extrema importância para que nós possamos identificar lesões de órgão-alvo e suspeitar de causas secundárias da hipertensão arterial. Nós temos como finalidade principal para fazermos o diagnóstico afastar as causas secundárias, procurar determinar lesões de órgão-alvo e fazer a correlação para que nós possamos estratificar o risco de determinadas comorbidades que esse paciente possa ter, com o valor da pressão arterial e com eventual lesão de órgão-alvo. Essa combinação de fatores, lesão de órgão-alvo, comorbidades e valor da pressão arterial, é que vai nos permitir fazer essa estratificação de risco e determinar qual é a meta terapêutica adequada e qual é a combinação de medicamentos apropriada para esse paciente. Na anamnese, nós devemos sempre procurar olhar a pessoa como um todo, mas é importante buscarmos as seguintes informações sobre o tempo de diagnóstico, a evolução do período que esse paciente tem hipertensão arterial, tratamentos prévios, uso de medicamentos antihipertensivos, seus antecedentes pessoais, familiares, outros fatores de risco, comorbidades que o paciente tem em concomitância, aspectos psicossociais e socioeconômicos, que podem estar relacionados com a gênese da hipertensão arterial. Lembram-se que nós comentamos que a hipertensão arterial é multifatorial, então todos esses aspectos devem ser discutidos plenamente. O exame físico também deve procurar abordar todos os segmentos, a medida da pressão arterial nos dois braços inicialmente, havendo diferença de pressão entre um braço e o outro, sempre faremos a medida da pressão no braço em que a pressão é maior, olhar o peso, determinar o índice de massa corporal, a cintura abdominal, sinais de lesão de órgão-alvo, no cérebro, na retina, nas artérias, vasculatura periférica e no coração. Esses sinais de lesão de órgão-alvo habitualmente se acompanharão também de sintomas, aspecto importante de ser abordado na anamnese. Alguns dados do exame físico podem sugerir causas secundárias, como características conchigoides, a face em lua cheia, estrias. No abdômen, a presença de rins aumentado, não é muito fácil fazer a palpação de rim, ela é uma palpação mais posterior, mas o rim policístico pode ser alcançado, presença de sopro ou de alteração nos pulsos femorais, como pode ocorrer na cortação de aorta, ou a diferença de pressão nos braços, como pode ocorrer na coartação de aorta ou na estenose de subclave. Alguns fatores de risco são clássicos na hipertensão, vale a pena nós relembrarmos. A idade, mulher acima de 65 anos e homem acima de 55 anos, o tabagismo, a dislipidemia, caracterizada por aumento de triglicerídeos acima de 150 mg por decilitro, o aumento do LDL colesterol acima de 100 mg por decilitro, ou diminuição do HDL colesterol abaixo de 40, diabetes ou pré-diabetes, história familiar prematura de doença cardiovascular, 65 anos para mulher e 55 para homens. Em pacientes idosos, um aumento da pressão de pulso, com uma pressão
diferencial entre a pressão sistólica e diastólica maior do que 65 milímetros de mercúrio, o índice tornozelo-braço anormal. Normalmente esse índice pode ser feito com equipamento de ultrassom. Na ladeira de leito nós podemos fazer com a aferição da pressão arterial, sendo medida também no membro inferior, na região próxima do tornozelo, sempre no mesmo lado em que eu faço a medida no braço. Nós vamos dividir a pressão do tornozelo sistólica pela pressão sistólica do braço, e se for inferior a 0,9, isso é indicativo de aterosclerose subclínica e de um índice tornozelo-braço anormal. História patológica pregressa de pré-eclâmpsia e obesidade, principalmente obesidade central nos seus diversos níveis. Podemos fazer uma avaliação complementar muito ampla na hipertensão arterial, mas os exames colocados aqui nesse slide são os exames básicos que devem ser solicitados na primeira consulta. São eles: a análise de urina, de potássio plasmático, de glicemia de jejum e hemoglobina glicada, dos lípides, da creatinina plasmática, procurando estimar o ritmo de filtração glomerular, do ácido úrico e de um eletrocardiograma convencional. São exames básicos que devem ser solicitados na hipertensão arterial. Posso solicitar hemograma, posso solicitar TSH, posso solicitar a medida de sódio de ureia, que vão complementar, mas os exames básicos iniciais são esses. Se na anamnese, no exame físico, eu identifiquei que eu posso ter lesão de órgão-alvo para sistema nervoso central, eu posso pedir tomografia, ressonância magnética. Se eu identifiquei sopro de carótida, eu vou pedir ultrassom de carótida. Se o eletrocardiograma convencional mostrar sinais de sobrecarga de ventrículo esquerdo, eu posso pedir o ecocardiograma. Se o eletrocardiograma mostrar sinais de isquemia, eu posso investigar a isquemia, um teste ergométrico e assim por diante. Os exames, eles vão sendo solicitados à medida que eu identifique a sua necessidade. Eles não são solicitados para todos. Eu não vou fazer tomografia para todo paciente com hipertensão que não tenha nenhum sinal de lesão de órgão-alvo para sistema nervoso central, que não tenha sintoma. Eu não vou fazer teste ergométrico e nem ecocardiograma para todos os pacientes com hipertensão. Eu vou fazer sim, se eu tiver suspeita de lesão de órgão-alvo ou alteração de um exame que me indique que eu deva ter comprometimento deste órgão. O que nós pensamos na estratificação de risco de lesão de órgão-alvo? Para doença cardiovascular, angina, infarto do miocárdio, isquemia miocárdica, silenciosa ou não, cirurgia de revascularização miocárdica, intervenção coronária percutânea prévia, insuficiência cardíaca, arritmia como fibrilação atrial, doença arterial obstrutiva periférica, doenças de aorta, doença cerebrovascular, como AVC isquêmico, AVC hemorrágico, acidente isquêmico transitório, doença renal. Eu vou tentar estabelecer estágios dessa doença renal pela avaliação da perda de proteína renal, e a retinopatia hipertensiva pela identificação de hemorragia, exudatos e papiledema. Os eventos cardiovasculares em médio e longo prazo podem ser estimados quando eu faço a junção de todas essas informações. E o nível de atenção à saúde, com frequência dos atendimentos, também é diferente para o paciente de alto risco em relação de risco intermediário e de risco baixo. O próprio início da terapêutica medicamentosa também depende dessa estratificação de risco, assim como a intensidade dos controles dos fatores de risco modificáveis, seguindo cada um deles o seu protocolo. Aqui nós temos a união do valor da pressão arterial com fatores de risco, com lesão de órgão-alvo e com comorbidades. Então, eu considero aquele paciente que tem lesão de órgão-alvo,
que tem doença renal crônica estágio 3, que tem diabetes, que tem doença cardiovascular, mesmo que com pré-hipertensão, ou seja, pressão sistólica entre 130 e 139 e diastólica entre 85 e 89, como tendo risco alto. Se ele tiver 3 fatores de risco, sem esses outros elementos colocados aqui, ele já é risco moderado. E se ele não tiver fator de risco, ele não é ainda um paciente com risco determinado, ele não tem um risco adicional. Se ele tiver 1 ou 2 fatores de risco, ele é risco baixo. E assim por diante, eu vou fazendo com todos os estágios. O paciente que está no estágio 3 de hipertensão arterial, ele já é risco alto, mesmo que ele não tenha outros fatores de risco. Então, esses elementos aqui me permitem iniciar o tratamento, determinar como eu vou iniciar o tratamento, como eu vou começar medida de estilo de vida associada a medicamento e como eu vou acompanhar esse paciente, a periodicidade dos acompanhamentos e a intensidade do cuidado com os outros fatores de risco. De uma forma geral, para risco baixo ou moderado, eu quero como meta uma pressão sistólica menor do que 190 e uma diastólica menor do que 90. Para quem tem risco maior, pressão sistólica entre 120 e 129 e diastólica entre 70 e 79. Quando nós fazemos a comparação do limiar de tratamento utilizando a pressão arterial do consultório de alguma alteração, valores de pressão arterial para a meta pressórica entre 130 e 190. Se é um idoso mais frágil, entre 140 e 190 e 70 e 79 de diastólica, igual, tanto para pacientes rígidos como para pacientes mais frágeis. O tratamento ele é baseado em medidas de estilo de vida, nós chamamos de tratamento não medicamentoso e tratamento medicamentoso. Aqui nós temos alguns elementos que são prejudiciais, como o tabagismo, veja que ele pode elevar em 5 a 10 milímetros de mercúrio a pressão arterial, e vários elementos que podem ser úteis, como a dieta DASH, com restrição de sódio, que pode reduzir a pressão sistólica em até 11,5 milímetros de mercúrio em pacientes hipertensos. O sal substituto, 8,9 milímetros de mercúrio em pacientes substitutos, e assim por diante. Vou pedir que vocês avaliem com calma cada um desses elementos aqui, quando forem fazer a revisão deste tema. Chamo a atenção para o exercício físico. Quando nós fazemos medida da pressão arterial no consultório, os exercícios aeróbicos são responsáveis por uma redução de 12,3 a 6,1 milímetros de mercúrio na pressão diastólica e 12,3 na sistólica. Quando nós fazemos a medida pela MAPA, 8,8 na pressão sistólica, milímetros de mercúrio, e 4,9 na diastólica, e assim por diante. Mesmo o exercício dinâmico, musculação ou exercício isométrico de pressão manual também vão propiciar reduções na pressão sistólica e na pressão diastólica. Um dos objetivos do exercício físico é fazer a redução do comportamento sedentário, fazer com que a pessoa tenha algum tipo de atividade. Essa atividade pode ser muito variável, as modalidades podem ser diversas. Eu devo realizar o maior número de dias possíveis, no mínimo 5 dias na semana, e pelo menos 30 minutos, se puder fazer mais, melhor, e quanto mais frequente, mais adequado. Essa é uma proposta de dieta, essa é uma dieta que tem, ao longo dos anos, se mostrado muito adequada para controle da hipertensão arterial. Ela é composta por frutas, vegetais, laticínios dietéticos, grãos e derivados, carnes magras, aves e peixes, nozes, sementes e leguminosas secas. Então aqui a gente tem mais ou menos a proporcionalidade de cada um desses elementos, né, que pode fazer com que a redução da pressão arterial chegue a quase 10 milímetros de mercúrio. Nós dispomos de vários grupos de medicamentos para fazer o tratamento da hipertensão arterial, todos eles
tem suas indicações mais específicas, e para que nós possamos olhar o paciente hipertenso no sentido de tratamento, nós devemos olhar o todo, conhecer as suas comorbidades, conhecer as suas lesões de órgão-alvo. Esse slide procura mostrar que tratar a hipertensão protege o coração. Sempre que eu reduzo a pressão arterial sistólica em 10 milímetros de mercúrio e a pressão diastólica em 5 milímetros de mercúrio, eu reduzo o risco, eu reduzo desfechos maiores e eu reduzo mortalidade, podendo diminuir em até 46% AIC, 37% o acidente vascular encefálico e 22% a doença arterial coronária, diminuindo a mortalidade total em até 12%. Aqui é uma maneira de nós começarmos a abordagem da hipertensão arterial, as intervenções de estilo de vida, exercício, dieta, interrupção do tabagismo, controle do sal, controle do álcool, são indicadas em todos os estágios de hipertensão arterial. O início da terapia farmacológica, ela fica reservada aos pacientes com estágio 2 e 3 e aos pacientes com estágio 1 de moderado a alto risco. Então, já feito o diagnóstico confirmado, além das medidas de estilo de vida, eu já começo com medicamentos. Hipertensos estágio 1 e risco cardiovascular baixo, lembrem sempre daquela tabela, valor da pressão arterial, comorbidades, fatores de risco, lesão de órgão-alvo. Eu posso aguardar 3 meses pelo efeito das intervenções no estilo de vida antes de começar com medicamentos. Hipertensos idosos com idades maiores do que 80 anos e ou considerados frágeis, eu vou pensar em começar quando a pressão estiver maior ou igual a 160 milímetros de mercúrio. Hipertensos idosos mais rígidos, funcionais, com atividade de vida diária preservada, com pressão arterial sistólica maior do que 140, maior ou igual do que 140 milímetros de mercúrio. Nos indivíduos com pressão entre 130 e 139, 85 ou 89, sem doença cardiovascular pré-existente e risco cardiovascular baixo ou moderado, não está recomendado começar com terapia farmacológica neste momento. Então, nós temos aqui um fluxograma e sabemos, ao longo do tempo, temos vários trabalhos mostrando isso, que a associação de medicamentos, preferentemente em um comprimido só, é melhor do que a monoterapia. Em alguns casos, nós começamos com monoterapia, mas sempre lembrando que doses baixas de mais de um fármaco, 2 ou 3, mostram resultados melhores não só na adesão, principalmente quando é um comprimido só, com esses fármacos estão todos associados num comprimido só, como em resultados e redução de risco. Nos pacientes com pressão arterial entre 130 e 109 de sistólica e 85 e 89 de diastólica, risco alto, eu posso começar com monoterapia ou com combinação de 2 fármacos. Nos pacientes estágio 1 com risco moderado a alto ou no estágio 3, combinação de 2 fármacos. Se eu não conseguir meta, eu vou associar um terceiro fármaco. Sempre vou procurar otimizar essas doses, lembrando que os beta-bloqueadores, eles não são considerados neste momento como medicamentos para entrar aqui de início. Eles não são os primeiros remédios que eu vou pensar. Eu vou pensar em quem? Eu vou pensar em inibidor da enzima de conversão da angiotensina, bloqueador do receptor da angiotensina, se eu não puder usar o inibidor da enzima, é uma alternativa, bloqueador dos canais de cálcio ou diurético. Esses são os remédios de primeira linha. Posso pensar no beta-bloqueador em condições específicas, em especial no pós-infarto do miocárdio, no paciente que tem angina, naquele paciente que eu tenho necessidade
de controlar a frequência cardíaca em mulheres mais jovens que têm desejo de engravidar, né? Então o beta-bloqueador pode ser uma opção. Embora, mesmo da gravidez, os beta-bloqueadores estão perdendo mais evidência agora, porque tem um efeito colateral que é a restrição do crescimento fetal. A melhor associação é com o inibidor da enzima de conversão ou BRA, eu não vou associar os dois, eu vou usar um ou outro, lembrando que o BRA não é a primeira escolha, é a alternativa ao IECA, com um bloqueador do canal de cálcio ou diurético. Então, quando eu tenho 3 fármacos, são esses 3 fármacos que eu vou associar. IECA ou BRA com bloqueador do canal de cálcio com diurético. O quarto fármaco seria a espironolactona. Se eu precisar adicionar mais fármacos, eu tenho que ver vasodilatadores diretos, beta-bloqueadores, alfa-bloqueadores, simpaticolíticos. Eu tenho essa gama de possibilidade de associação. Esse gráfico aqui é o octeto medicamentoso da hipertensão. Eu sempre vou começar com medida de estilo de vida. Os 3 fármacos iniciais é o diurético tiazídico, o IECA ou o bloqueador do receptor da angiotensina. Lembrando sempre que o bloqueador do receptor da angiotensina não é a primeira escolha, ela é uma alternativa ao IECA ou bloqueador do canal de cálcio. Eu posso usar isolado, em associação 2 deles ou os 3. Se eu tiver que associar um quarto, é a espironolactona. Se eu tiver que associar um quinto remédio, pode ser o beta-bloqueador ou os agonistas alfa-2, ou ainda os bloqueadores alfa-1 ou o vasodilatador direto no topo da pirâmide em termos de associação. As combinações boas são também com essas 3 classes, que são as classes iniciais que eu utilizo. O IECA, o bloqueador do receptor da angiotensina, com diurético, ou com o bloqueador do canal de cálcio. Eles têm uma combinação sinérgica, os efeitos se somam e melhoram o controle da hipertensão arterial. Nos próximos 2 slides, eu tenho aqui o nome dos medicamentos com as suas respectivas classes, com a dose diária habitual e, sobretudo, peço atenção para que os senhores vejam com que frequência eu utilizo cada classe. Eu vou chamar a atenção aqui para o amlodipino, que com alguma frequência nós vemos ser utilizados de 12 em 12 horas, quando na realidade ele é de dose única diária. Ok? E assim por diante com todos eles. Isso é para estudo dos senhores. Aqui também nós vamos ter os outros medicamentos que nós podemos utilizar para hipertensão. E assim nós verificamos que a nossa gama de possibilidades de medicamentos para hipertensão é muito vasta, com remédios que podem ser associados e que podem ter um controle, podem propiciar um controle da pressão arterial muito bom. E eu gostaria de finalizar com as recomendações que a nossa diretriz brasileira faz. Essa apresentação foi baseada fundamentalmente na diretriz brasileira de hipertensão arterial, que é de 2020, mas foi publicada em 2021 nos arquivos brasileiros de cardiologia. As classes de fármacos preferenciais para tratamento antihipertensivo são os diuréticos tiazídicos ou similares, bloqueadores dos canais de cálcio, inibidores da enzima de conversão da angiotensina ou o BRA, bloqueador do receptor da angiotensina, se eu não puder usar o IECA, porque demonstraram efetiva redução da pressão arterial e do risco de desfechos cardiovasculares. O tratamento da hipertensão arterial pode ser iniciado com a associação de 2 classes. Esta é uma recomendação que ainda aqui na diretriz está para hipertensão estágio 1, mas posso lhes dizer que as evidências mais recentes, identificadas após essa diretriz, sugerem que mesmo para pacientes que não estão em estágio 1, mas que têm necessidade de fármacos, a associação de classes em dose baixa, preferentemente com comprimido, é preferível. O início do tratamento em combinação com 2 fármacos deve ser feito com os IECAs ou BRA, associado a diurético tiazídico ou similar ou bloqueador do canal de cálcio.
Para os pacientes que têm alto risco cardiovascular, a combinação de um IECA e um bloqueador de canal de cálcio dihidropiridínico é preferencial à combinação do INHECA com um diurético tiazídico em não obesos. Quando não se atinge o controle da hipertensão arterial, a combinação de 2 fármacos deve ser prescrita. E aí são aquelas combinações que nós já comentamos. Quando não se atinge o controle da pressão arterial com a combinação de 3 fármacos, sendo um deles um diurético tiazídico, e aqui seria o IECA ou o BRA, o bloqueador do canal de cálcio tiazídico, a espironolactona é a 4ª classe que deve ser introduzida. O tratamento da hipertensão arterial com combinações fixas, e aí a combinação é preferível, dose baixa, mas preferível em um comprimido só, facilita a adesão. Ok? Nós não devemos utilizar 2 antagonistas do sistema renina-angiotensina. Então, IECA com BRA eu não devo usar, isso é contraindicado. Esse foi um resumo da hipertensão arterial. São vários os aspectos que não foram abordados, que eu espero que vocês possam, com a referência dada, que é a diretriz brasileira, olhar com um pouco mais de calma. Eu me coloco à disposição dos senhores para conversar pessoalmente sobre esse tema ou no e-mail colocado no início da apresentação. Muito obrigado pela atenção.